Então nós hoje vamos falar sobre os gráficos, sobre as receitas de crochê, sobre os símbolos que aparecem nestes gráficos. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre isso. Quando nós vamos à internet e queremos ver uma peça de crochê, gostei daquela peça, quero fazer. Existe sempre, quando disponível, não é? Às vezes nem sempre estão disponíveis gratuitamente, mas aqueles que estão disponíveis gratuitamente podem ser em gráfico, ou seja, pode ser desta forma, ou seja, existe um gráfico que nós vamos seguir, eu já vou explicar mais em concreto, ou então uma receita. A receita é a forma descrita do que devemos fazer, ou seja, não está em gráfico, mas está descrita como a devemos fazer. Portanto, aqui nós vamos ter duas formas de ver a peça. Por exemplo, eu posso olhar para um gráfico, posso analisar o gráfico e fazer conforme o gráfico diz, ou então posso ler o que estão a dizer que eu devo fazer na primeira carreira, na segunda carreira e etc. Portanto, isto aqui é uma receita, isto aqui é um gráfico, está bem? Por exemplo, este gráfico aqui é de um certo ponto que podemos fazer para várias coisas, pode ser uma manta, pode ser uma camisola, pode ser... Isto é um tipo de ponto em que o gráfico aqui nos diz o que é que nós temos que fazer. E aqui até diz o início, diz aqui que é a primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira, quarta carreira. Então diz como é que devemos começar, o que é que devemos fazer, que ponto é que devemos fazer. O gráfico demonstra tudo direitinho, mas já vou-vos explicar mais em concreto. Aqui, por exemplo, nós temos um tapete oval, um tapete que vai se iniciar aqui pelo meio, com este cordão de correntinhas, e aqui diz início. Isto significa que quando terminarmos o cordão de correntinhas, é por aqui que vamos iniciar e a seguir vamos trabalhar sempre em oval. E aqui carreira a carreira vai descrevendo qual é o ponto que vamos fazer, como vamos fazer, se vamos fazer no ponto seguinte, se vamos saltar de 2 pontos. Está muito bem descrito, mas mais para a frente eu vou explicar mais em concreto. Então, nós temos estes símbolos que aparecem nos gráficos e estes símbolos são muito importantes de nós sabermos, porque se não entendermos qual é o símbolo que está ali, não vamos saber qual é o ponto que temos que realizar. Está bem? Isto é muito importante termos a noção. São muito simples, estes pontos dos que mais aparecem nos gráficos, são muito simples e eu vou explicar em conjunto com este gráfico aqui. Este gráfico, eu vou colocar assim direitinho. Este gráfico aqui é de um descanso de copo. Eu tenho outro vídeo onde eu faço este descanso de copo junto com este gráfico, ou seja, é um vídeo mesmo explicativo de como ler gráficos e já está feito aqui, está realizado aqui. Estão a ver? É este descanso de copo. É este gráfico. Mas se quiserem ver mais, depois de ver este vídeo sobre os símbolos, vocês até podem ver este vídeo que é para aprenderem mesmo como é que se lê um gráfico, está bem? Está muito bem explicado, muito simples, muito rápido, nada de mais, mas vocês vão conseguir entender como ler um gráfico, está bem? Então o que é que vamos falar rapidamente sobre estes símbolos? Cada um dos pontos eu não vou fazê-los aqui, vou só explicar o que é que são. Não vou explicá-los aqui, uma vez que eu tenho vários vídeos a explicar como é que se faz cada um destes pontos. E é muito fácil, são vídeos de 2 minutos, portanto vocês podem... Ao longo deste vídeo eu até vou colocar os links para vocês poderem ver melhor, está bem? No meu canal de YouTube tem vídeos explicativos de cada um destes pontos, que vocês podem ver, são vídeos rápidos para aprender cada um destes pontos. Agora vamos aos símbolos desses pontos, não é? Aqui temos o cordão, é um círculo aberto, é um círculo que não é preenchido, um círculo vazio, que significa um cordão, significa uma corrente, está bem? Ora vamos então ao nosso gráfico. No nosso gráfico temos aqui, por exemplo, 3. Aqui nos diz que devemos iniciar com um anel mágico e que depois vamos fazer 3 correntes. É o que este símbolo significa, está bem? Este ponto final é um meio ponto ou ponto baixíssimo, está bem? Os pontos têm várias alturas. Nós começamos no ponto baixíssimo, ponto baixo, ponto médio alto ou ponto meio alto, ponto duplo, ponto triplo, porque estes pontos vão aumentando a sua altura, tá bem? Então o meio ponto
significa que é um ponto baixíssimo, é com um ponto final. Eu costumo dizer que é ponto final, mas é um pontinho. Por exemplo, podemos verificar aqui que temos aqui um pontinho. Isto significa que quando terminarmos a carreira, vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Está bem? Aqui o ponto baixo é um X ou um mais. Está bem? Podemos encontrar gráficos com X, podemos encontrar gráficos com mais. É um ponto baixo. Ora, aqui no nosso gráfico, temos aqui um ponto baixo. Ora, estes 4 pontos, o símbolo é muito parecido. É um T, a única diferença é que o ponto meio alto não tem tracinho na base do T, o ponto alto tem um tracinho, o ponto alto duplo tem 2 tracinhos e o ponto alto triplo tem 3 tracinhos. Estes tracinhos significam, eu vejo assim, eu não sei se é a forma mais correta de ensinar, eu aprendi assim. Quando eu não vejo tracinho nenhum, significa que eu vou laçar a minha agulha, eu vou começar o meu ponto, mas eu vou terminá-lo todo de uma vez. Eu não vou laçar a agulha nenhuma vez, eu vou tirar os pontos todos de uma vez. Aqui eu sei que eu vou ter que fazer, antes de eu terminar o ponto, vou ter que laçar a agulha e tirar 2 laçadas uma vez. Aqui eu sei que vou fazê-la 2 vezes e aqui sei que vou fazer 3 vezes antes de terminar o ponto. É a minha forma de aprender, mas com certeza não é a forma mais correta, mas é a forma que eu visualizo, ou seja, eu olho para o símbolo, sei lá o que é que eu tenho que fazer. Por exemplo, se eu ver este símbolo, eu sei que eu tenho que, antes de terminar o meu ponto, lançar a agulha e tirar 2 laçadas uma vez. Mas isto foi a minha forma de aprender, está bem? Nós aqui temos, então, uma diminuição, está bem? Aqui fala 2 malhas fechadas juntas. Nós estamos a ver que aqui é um mais, o símbolo de mais, não tem o tracinho lá em cima, portanto não é ponto alto, está bem? Está sem o tracinho lá em cima, significa que é um mais, e temos um ponto baixo, que vamos terminar num só. Isto é uma diminuição. Também tem outro vídeo explicativo sobre a diminuição. Aqui é uma diminuição tripla, quando queremos transformar 3 pontos num só, está bem? Aqui já vemos que é ponto alto. Tem ali o tracinho lá em cima. Estamos a ver que é uma diminuição em ponto alto. Ou seja, vamos fazer 2 pontos altos, mas vamos terminá-los juntos. Vamos fazer uma diminuição. Este aqui é a diminuição tripla, mas do ponto alto. Estão a ver a diferença? Tem ali o tracinho em cima do T, portanto estamos a falar de 3 pontos altos terminados juntos. Uma diminuição tripla. Aqui nós temos 3 pontos trabalhados juntos. Conseguimos ver que é ponto alto, tem ali um tracinho em cima, tem um tracinho no meio, portanto estamos a falar de pontos altos. 3 pontos altos que vão sair do mesmo ponto de base e vão terminar num só ponto também. Isto vai deixar o ponto mais cheinho, um pontinho mais cheinho um bocadinho. Não fica aquele ponto alto sozinho, mas fica mais cheinho um bocadinho. Aqui estamos a falar de ponto meio alto, não tem nenhum tracinho no meio, estão a ver? É um ponto meio alto e é vulgarmente chamado como puff. É a mesma coisa que este aqui, mas em ponto meio alto. E vai ficar mais pequenininho e vai ficar mais cheinho, ou seja, vai fazer mesmo ali um puffzinho, um bubble, como se costuma dizer também, mais cheinho também, mas em ponto meio alto. Este símbolo aqui é o famoso ponto pipoca. Eu também tenho um vídeo a mostrar como é que se faz o ponto pipoca. O ponto pipoca é um dos meus pontos favoritos. Eu gosto muito deste ponto. Vão ver que este ponto aqui em cima não tem um traço reto, tem um traço assim curvilíneo, o que significa que vamos iniciar, estamos a ver que são 5 pontos altos, vamos iniciar os 5 pontos altos no mesmo ponto de base, vamos fechá-los todos juntos, mas não da mesma forma que fechamos este. Nós vamos fechar de forma diferente, eu vou já explicar com este gráfico aqui, é muito simples. Embora no vídeo eu explique como é que se faz o ponto pipoca. O ponto pipoca se inicia sempre por este também. Vamos fazer 5 pontos altos sempre do mesmo ponto de base, vamos terminar os 5 pontos altos, vamos fazê-los normalmente, a partir do mesmo ponto de base, vamos fazer os 5 pontos altos normalmente. O ponto pipoca ele é fechado como? Quando chegarmos ao último ponto, nós vamos pescar este primeiro ponto e vamos fechar, ou seja, vamos fechar este ponto com este e vai formar ali tipo mesmo uma bolinha, mesmo uma pipoca,
Vai ficar muito, muito giro. Mas eu no vídeo explico como é que se faz o ponto de pipoca. O símbolo é este, está bem? Temos aqui também o borboto ou picô, como é normalmente chamado. Até tem muitos vídeos em que a gente vê este ponto ser chamado picô. Ele é um ponto em que fica ali sabem um borboto, quando vocês encontram um borboto na roupa e tem aquela bolinha bem pequenina? É isto aqui. Consiste em 3 correntes e fechar estas correntes com um ponto baixíssimo. Este ponto aqui também temos muitas coisas que podemos fazer com estes pontos. E é muito importante a gente perceber a diferença destes 2 pontos, está bem? Este ponto, estão a ver que é um ponto alto? Tem aqui o ponto alto. E quando fazemos o ponto alto, a seguir vamos fazer aqui um círculo no sentido do ponteiro dos relógios, está bem? Estão a ver que fazemos o ponto e depois vamos no sentido do ponteiro dos relógios. Isto é um ponto que é trabalhado pela parte da frente do ponto de base, ou seja, temos um ponto de base que tem que ser ponto alto, tem que ter uma certa altura, está bem? Tem que ser de ponto alto para cima, tem que ter o ponto base tem que ter uma certa altura para poder fazer este ponto, porque nós vamos trabalhá-lo pela parte da frente ou de trás, então a base tem que ser em pontos altos para cima, tem que ter uma altura. Eu também tenho um vídeo onde explico como fazer o ponto alto trabalhado pela frente. E este símbolo, quando é no sentido do ponteiro dos relógios, significa que vamos trabalhar o ponto de base pela frente. Isto vai ficar um ponto em relevo, vai ficar um ponto muito bonito. E gira muito mais quando se faz em contraste com este. Quando se faz este ponto em contraste com este, é o chamado, por exemplo, temos o ponto waffle, temos o ponto tijolo, temos vários pontos onde o contraste entre um e outro fica uma coisa mesmo muito... Temos o ponto cesta, que fica muito bonito, de facto muito bonito. Este ponto, ao contrário deste, é trabalhado por trás, quando temos o símbolo e temos o círculo no sentido contrário ao ponteiro dos relógios, significa que vamos trabalhar por trás do ponto de base. Eu tenho aqui este gráfico então, em que vou-vos poder mostrar os símbolos. Por exemplo, nós temos aqui as 3 correntes, temos aqui um ponto baixíssimo, temos aqui o ponto alto, temos aqui um anel mágico, temos aqui pontos altos, 2 correntes e temos aqui o ponto baixo. E temos aqui o símbolo de terminar. Vamos terminar com um ponto baixíssimo. Estão a ver aqui? Então esta receita é de um descanso de copo, que é basicamente feito em pontos altos, que tem ponto baixíssimo, ponto baixo. É geralmente feito, este gráfico é feito em pontos altos. E fica muito bonito. Como eu vos disse, tem um vídeo explicativo de como ler a receita, como ler o gráfico, desculpem, em que eu faço este descanso de copo muito bonito, até para vocês fazerem também e praticar os pontos também, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar os símbolos para que vocês possam começar a ler os vossos gráficos, possam começar a fazer as vossas peças e colocar as mãos à obra, tá? Obrigado e até à próxima!